heresia de cura interior que foi diluída e difundida nas décadas que eu falei, tinha um movimento de regressão, apagavam-se as luzes do lugar onde você estava, e você era instruído a regredir ou regressar até o ventre da sua mãe, para perdoar algo que a sua mãe causou a você, o seu pai, ou alguém, né, lhe fez mal, e alguma coisa nesse sentido. Isso aqui não tem nada a ver com esse movimento herético, chamado de cura interior. Curados pela palavra é só o que o próprio nome está dizendo. Curados pela palavra. É uma cura que nós buscamos para as nossas emoções, para o nosso ser como um todo, por meio da palavra do Senhor. Porque Deus, sendo Deus que é, se importa comigo e se importa com você. E Ele nos criou com emoções. Assim como Deus tem emoções, nós também temos emoções. Nós nos entristecemos, nós nos alegramos, nós ficamos irados. Então Deus nos criou assim, faz parte da nossa natureza. E Deus sabe que essa parte da nossa natureza, que essa parte do nosso ser, ela também pode adoecer. E ela também adoece. Essa parte emocional que eu tenho, essa parte emocional que você tem. Por isso, sendo o Deus que é, bondoso, amoroso, cuidadoso para com os seus filhos, Deus se importa com nossas emoções também. Não só com o nosso físico, não só com nossa vida espiritual, mas também com a nossa vida emocional. E isso fica muito claro no texto de Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3, quando declara para mim e para você o desejo de Deus de restaurar a vida e as emoções dos seus filhos. Deus deseja que tenhamos emoções saudáveis, que tenhamos uma vida espiritual saudável, mas que por outro lado tenhamos também uma vida emocional saudável também, que acompanhe nossa vida espiritual, ou seja, o ser humano como um todo. Então Jesus veio para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Perceba, fala de algo emocional, fala de um coração que está literalmente quebrado. Quebrantado aqui na língua hebraica significa quebrado. Ele veio para cuidar dos que estão com o coração quebrado, partido, dolorido, sangrando, seja lá por qual motivo for, um fim de um relacionamento, um luto pela perda de um ente querido, uma situação atípica que aconteceu na sua vida ou na sua casa e partiu o seu coração e quebrou o seu coração. Jesus veio também para curar corações quebrados. Ele também veio para anunciar liberdade aos cativos. Eu falei e repito diversas vezes em meus sermões, não existe apenas um tipo de cativeiro. A gente às vezes acha que cativeiro é cativeiro físico, quando alguém é impedido de ir e vir, quando o nosso direito de ir e vir é cerceado, quando você não pode sair de casa e você é mantido num cárcere privado. Não, há diversas prisões que acontecem na nossa alma, há diversas prisões que são emocionais e são muitas vezes piores até do que as prisões físicas. A boa notícia é que Jesus também veio libertar os cativos emocionais também. Libertação das trevas aos prisioneiros, a mesma coisa, nos colocar em liberdade das fases escuras, das noites trevosas, das noites escuras da nossa alma. Ele também veio nos libertar disso, guiar o nosso dia, guiar a nossa caminhada passo a passo. E a gente não precisa saber todos os passos da nossa caminhada, a gente só precisa saber quem é que está caminhando com a gente, para que a gente possa confiar naquele que conhece o caminho. Ainda que eu e você não conheçamos o caminho, ainda que eu e você não conheçamos todos os passos, nós conhecemos aquele que conhece todo o nosso caminho. Então nós podemos confiar nele, ainda que desconhecendo os passos, dando um passo de cada vez, nós podemos confiar naquele que tem nos guiado, porque ele tem nos libertado das densas trevas que muitas vezes encobrem minha alma, sua alma e nossas emoções. E não só isso, ele veio para consolar todos os que andam tristes. Perceba, Jesus está cuidando das emoções do seu povo, consolar de uma maneira que apenas só ele pode.
Porque tem um momento na nossa vida, ou há momentos em nossas vidas que nenhuma palavra humana consegue trazer conforto. Não sei se você já experimentou algo assim, é terrível. Por mais que a pessoa fale tentando consolar você, parece que a situação só se torna pior cada vez que a pessoa fala mais. Por isso que existem situações que você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Existem situações que eu diria até que é melhor não falar nada. Só sentar ao lado da pessoa, segurar na mão dela e chorar junto com ela. Do que tentar muitas vezes consolar e dizer coisas que Deus já mandou você dizer. Você vai só atrapalhar ainda mais o processo daquela vida e daquela pessoa. Entretanto, se Deus lhe mandou falar, fale. Se não, sente junto, abrace, segure a mão e chore. Porque consolo de verdade, consolo definitivo, só o Senhor é capaz de nos dar. E o bom é que Ele nos dá, consolar os que andam tristes. E como tem gente triste na nossa época, né? Como tem gente precisando de consolo na nossa época, principalmente cristãos também, não só os que estão lá fora. Perceba que esse texto ele não é direcionado para quem está fora da igreja. Esse texto ele é falado para quem é povo de Deus, né? Para quem faz parte do povo de Deus. Nós não estamos isentos de tristeza, nós não estamos isentos de agonias, nós não estamos isentos de ansiedades, nós não estamos isentos de depressão, não estamos isentos de nada disso, porque não vivemos numa bolha. Nós vivemos num mundo que foi totalmente afetado pelo pecado, e esse mundo afetado nos afeta. Mas, para todas as coisas que afetam o nosso coração, há Jesus para trazer cura também para ele, para o meu e para o seu, e dar a todos os que choram, olha só, em Sião, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Jesus é aquele que é especialista em transformar muitas vezes o pior dia da nossa vida no melhor dia da nossa vida, o pior momento da nossa vida no melhor momento das nossas vidas, a pior fase das nossas vidas na melhor fase das nossas vidas, se nós corrermos para Ele em busca de consolo, em busca de conforto, em busca de solução para o nosso problema, porque Ele promete nos dar tudo isso. O que eu e você precisamos fazer é ir até Ele. Está com o coração quebrantado? Está com o coração ferido? Está com o coração magoado? Está com o coração sangrando? Vá até o Senhor. Corra até o Senhor. Nós muitas vezes fazemos o quê? O contrário. A gente vai e desabafa na rede social. Não é assim? Está lá e posta uma besteira na rede social que não deveria ter postado. Comenta com alguém que não deveria ter comentado. Ao invés de fazer a primeira coisa, ou a primeira coisa que deveria ser feita seria ir até o Senhor, com o coração quebrantado. Senhor, Tu sabes como eu me encontro hoje, Tu sabes como está o meu coração, Tu sabes que eu só estou em pé por causa da Tua graça hoje. Senhor, me ajuda. E você vai ver que Ele ajuda, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele traz alegria para o nosso coração em meio aos vales mais profundos, em meio aos momentos mais difíceis das nossas existências. Conosco está o Senhor, sempre, em todo tempo e em todo momento. Falando dos nossos dias, é cada vez mais alto o percentual de pessoas que se sentem interiormente, na alma, no coração, feridas ou machucadas, ou abaladas do ponto de vista emocional e espiritual. Isso é crescente. E não somos nós quem dizemos, são estudos seculares, instituições seculares, que nada tem a ver com o cristianismo, que tem mostrado isso, que tem crescido exponencialmente o número de pessoas, por exemplo, ansiosas. Se você pegar um mapa da ansiedade da pandemia para cá, você vai ver que esse número quase que quadruplicou da pandemia para cá. A pandemia causou muitos estragos e ainda continua causando. Então as pessoas têm sido afetadas, foram afetadas naquela época e ainda continuam hoje sentindo alguns reflexos de tudo aquilo que aconteceu. E isso aflige e aflige muitas vezes o nosso emocional e também o nosso espiritual. E se nós não tivermos cuidado em tratar
do nosso interior, como tantas vezes a gente trata do exterior, nós corremos o risco de convivermos ou vivermos presos em amarguras, ressentimentos, depressão, complexos, pressões, dificuldades, temores, angústias e uma porção de outras coisas que podem afligir a minha alma e a sua alma também. E perceba, isso hoje não tem mais faixa etária. Esse tipo de problema emocional tem afetado todas as faixas etárias, todas as etnias e de todos os povos ao redor de todo o mundo. Não existe uma parcela maior da população hoje que é afetada. Não. Da criança ao idoso, as pessoas estão sendo acometidas de problemas emocionais, de problemas na alma, de problemas na psique. E essas pessoas precisam ser tratadas. Ao entrar na vida de uma pessoa, como eu acredito que ele entrou na minha vida, Jesus, e como eu acredito que ele também entrou na sua vida, ele começa a trabalhar o nosso interior, por meio do Espírito e por meio da palavra. É assim que acontece primeiro. Jesus não entra em nossa vida e muda logo o nosso exterior, ele muda primeiro o nosso interior, de maneira que a mudança interior se reflete na mudança exterior. Porque se você só muda exteriormente, mas não tem uma mudança interior, você corre o risco de se tornar um religioso, um fariseu, que pode estar sempre de paletó e gravata, barba sempre bem feita, sempre usando roupa social, seja na terça, seja na quinta ou no domingo, e o seu coração ainda assim ser extremamente mundano e perverso. Você pode usar vestidos que vão lá no seu mocotó, como diria a minha avó, né? Cobrindo tudo, usar até uma burca, só ficar os olhos de fora, e ainda assim o seu coração ser extremamente perverso e maldoso, como eram dos fariseus da época de Jesus, ao ponto de Jesus compara eles com o quê? Sepulcros caiados. Por quê? Por fora está pintado, né? Está bonito. Aconteceu o que acontece agora na época de finados. Geralmente o pessoal vai lá no túmulo onde seus entes queridos estão sepultados, os restos mortais, né? Na verdade, e dão um trato, né? Pintam, limpam, fazem uma recalchutagem naquilo ali, mas não muda o que está colocado lá dentro. O que foi colocado lá continua apodrecendo, porque nós viemos do pó e nós vamos voltar para o pó, porque nós somos pó, não é? O único que é autoexistente e que tem a vida em si, que sempre foi, que sempre é e que sempre será, é Deus. O homem não é o que é, o homem é o que foi e o que voltará a ser. Ou seja, eu era pó, eu sou pó, e quando eu morrer eu vou voltar a ser pó. Mas Deus será sempre Deus, né? Ele mantém a vida nele, ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele tem aquilo que nós chamamos na teologia de aceidade. Ele é autoexistente, ele não precisa de mim para viver, ele não precisa de você para viver, ao contrário de mim e ao contrário de você, que precisamos dele desesperadamente. Do contrário, a gente morre. Então, quando Jesus entra em nossas vidas, a primeira coisa que ele começa a fazer é mudar o nosso interior, é trabalhar o nosso coração. Porque se você diz que teve um encontro com o Senhor, mas o seu coração não mudou, então você não teve um encontro com o Senhor. Porque olhe em toda a Bíblia, vamos esquecer até o Antigo Testamento, vamos pegar só o Novo Testamento. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas tiveram suas vidas o quê? Mantidas iguais ou transformadas para melhor. Só teve uma pessoa que teve um encontro com Jesus e saiu pior do que quando ele chegou: o jovem rico. O jovem rico chega, lembra como é que eles chegam para Jesus? Bom mestre, né? Ele já chega querendo o favor de Jesus, querendo elogiar Jesus e tal. Aí Jesus dá logo nas duas dele, né? Dá logo nas duas canetas dele. Quem é bom senão Deus? Está me chamando de bom por quê? Está me bajulando por quê? Ele, não, Senhor, olha, e começa a conversar com Jesus. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha, aí Jesus diz, oh, faça isso, faça isso, faça isso e faça isso. Ah, Senhor, isso aí eu já faço desde a minha juventude, desde a minha eternidade eu já faço essas coisas. Aí Jesus diz, que bom, né? Que coisa maravilhosa. Talvez se fosse nos dias de hoje,
Se um jovem rico como esse entrasse na igreja e dissesse para mim ou para você algo assim, né? Não, pastor, eu me converti muito cedo, eu me converti com 5 anos de idade, né? Minha empresa vai de vento em polpa. O faturamento líquido da minha empresa ano passado, pastor, foi em torno de 100 milhões de reais, líquido. Então você já começa a pensar no dízimo do irmão, né? O irmão quer ocupar algum cargo na igreja, já pensou em ser diácono, né? Se tivéssemos aqui, já pensou em ser presbítero, líder de jovens na mocidade, o irmão canta, quer cantar, quer participar do louvor, né? Porque era alguém de prestígio, né? Mas como é que Jesus trata ele? Jesus chega, conhecendo ele como só o Senhor conhece, a mim, a você e a ele, e diz: só lhe falta uma coisa. Aí acho que ele diz: pronto, né? Agora Jesus vai me elogiar e eu vou ser perfeito. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e assim terás um tesouro nos céus. Como é que ele sai? Entristecido, porque ele tinha muitas riquezas. É a única pessoa na Bíblia que tem um encontro com o Senhor e sai pior do que quando ele chegou. Todos os demais foram transformados. Pega os apóstolos, o que eles eram antes, até mesmo durante o ministério com Jesus e depois que Jesus partiu. O próprio Pedro, não é? A mudança que acontece com Pedro depois da ressurreição de Jesus, depois de ter negado Jesus, né? Jesus é aquele que restaura a vida, ele continua restaurando vidas. Jesus não desperdiça a vida de ninguém. Eu já disse isso aqui em alguns sermões, que não há vida sem importância para Deus. Todas as nossas vidas são importantes para Deus. Mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente comete um erro, ainda assim nós continuamos tendo importância para Deus, mesmo sem que mereçamos, né? Essa importância não é porque tem algo em mim que me faz importante, mas é porque Ele não abre mão de mim, né? Ele me quer, Ele quer você, e para nos ter, Ele fará o que for necessário para nos manter perto dEle. Então perceba, a mudança que acontece primeiro no nosso coração é de dentro para fora. Então ele começa a trabalhar nas nossas emoções. Muitos cristãos, no entanto, estão durante anos abatidos, feridos interiormente, confusos, temerosos e desolados. Por quê? Porque não permitem ser curados pela palavra. Porque para que a palavra cure o meu coração, para que a palavra cure o seu coração, ela tem que entrar pelo ouvido e ir para o coração. Ela não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, como nós costumamos dizer. Não, assim você só vai estar perdendo tempo. Você vai vir culto após culto, semana após semana, ano após ano, e sua vida não vai mudar. Suas amarguras permanecerão lá, seus ressentimentos permanecerão lá, suas dores permanecerão lá, porque você não está se permitindo ser curado pela palavra do Senhor. Porque é a palavra e a ação do Espírito Santo que vão mudando o nosso pensamento, que vão mudando e moldando o nosso coração. Por isso que eu tenho que estar sempre atento ao que Deus fala, porque uma palavra muitas vezes dita, direcionada diretamente para o meu coração e para o seu coração, pode fazer o nosso coração parar de sangrar, pode consolar o meu e o seu coração. Outros vivem resignados, crendo que nada mais poderão esperar nessa vida. São dois extremos, um que não busca nada e o outro que acredita que todas as suas dores emocionais só serão resolvidas no céu. Não é assim que funciona. É óbvio que o que nos espera no céu é infinitamente melhor do que o que nós temos hoje aqui na terra. Isso é inquestionável, né? Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais luto, nem nada daquilo que hoje nos faz chorar e sofrer. Isso é certo. A Bíblia diz que as mãos que regem todo o universo, um dia enxugarão dos nossos olhos toda a lágrima. Então, de fato, é incomparável o porvir com o aqui. Mas isso não significa que o que eu vivo aqui tem que ser um aqui de ressentimento, de amargura, de depressão, de tristeza. Não. Eu posso viver aqui experimentando coisas que serão bem melhores e intensificadas, obviamente, quando Jesus voltar.
Então não posso depositar só no céu, só no porvir, toda a minha expectativa. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ele disse quando? Ele disse por acaso na eternidade? Não, o tempo que aparece no grego ali é agora, é já, é hoje. Eu vim hoje para que vocês tenham vida hoje. Nós desfrutamos do reino de Deus hoje, não como desfrutaremos no futuro, mas já é possível experimentar o reino de Deus em nossas vidas hoje. Então a proposta de Deus é diferente da proposta que esses cristãos extremistas têm. Uns que nunca são tratados pela palavra e outros que pensam que só serão tratados no porvir. Não, a proposta de Deus é saúde emocional para o cristão aqui e agora, na pessoa e na palavra de Jesus Cristo. Há um poder de cura que todo filho de Deus pode e deve experimentar por meio da palavra de Deus em nosso coração. E se nós estivermos dispostos, nós vamos experimentar esse poder, esse consolo que é sobrenatural na nossa vida e ninguém explica. Ninguém explica. É inexplicável esse conforto, esse consolo, essa cura que Deus traz para o nosso coração. Só a título de exemplo para os irmãos, essa semana eu fui visitar um jovem casal, junto até com Elise e com Ellen, que talvez até alguns de vocês tenham visto que o acidente deles até passou em alguns jornais locais aqui da nossa região. Um casal que vinha de Recife, né, para o sentido de João Pessoa, e eles acabaram colidindo com a traseira de um caminhão. E vinha o casal e 3 filhos, e a filha de 5 anos do casal morreu, né? A filha deles de 5 anos morreu. A esposa do rapaz ficou, não vou dizer o nome deles, por uma questão de que eu não falei com eles, para citar o nome deles, então não vou falar, certo? Ele teve quase nada, né, assim, pouquíssimos ferimentos. A esposa dele se machucou muito, teve um ferimento na coluna, teve um ferimento no rosto. O ferimento da coluna, ainda até o momento, paralisou as pernas dela. A mão esquerda dela ainda que mexe, vamos dizer assim, normalmente. A direita ainda está com dificuldade para segurar alguma coisa, para se locomover, para se mover, na verdade. A fala dela no início estava mais difícil, mas agora ela já fala de maneira bem entendível, bem audível. E eles perderam a filha de 5 anos. O bebezinho mais recente, acho que tem 8 anos, 8 meses, né, Elias? Ele disse que desesperado quando aconteceu o acidente, quando ele abriu a mala do carro, o carro dele era uma EcoSport, disse que o bebê estava lá, sem chorar, sem nada, como se nada tivesse acontecido com ele. E a esposa dele passou um bom tempo, né, sem poder receber visita na UTI. Acho que ficou até em coma, não foi, Alice? Parece que ficou um tempo, não foi? E aí, perceba, durante esse tempo que ela estava no hospital, o pai teve que sepultar a filha de 5 anos. Então agora, como chegar para essa mãe e dizer para ela que ela perdeu a filha de 5 anos e que a filha já foi sepultada e que ela não pôde comparecer ao sepultamento? Você consegue imaginar isso? Você que é pai, que é mãe, a gente tem uma noção do que é. A gente não tem como dizer, eu sei o que é, porque só quem sabe é quem passa, né? A gente tem uma noção. A gente se coloca no lugar por ter filhos. E a gente tem uma noção. E eu fui visitá-la. E a gente, durante a nossa conversa, ela disse, pastor, Deus operou um milagre emocional em mim. Quando eu soube do que aconteceu com a minha filha, obviamente eu chorei. Chorei muito, né? Fiquei angustiada. Mas o Espírito Santo de Deus confortou e consolou meu coração. E eu consigo hoje falar da partida da minha filha. E Deus fez um milagre emocional, não só no coração dela, mas no coração do pai também, que se culpava pelo acidente que aconteceu, mesmo ele não tendo culpa, né, pela maneira que aconteceu o acidente. Mas quando você fala com ela e você olha para o semblante dela, você vê que não é algo fingido. É uma jovem, ela tem aproximadamente 35 anos, né, Lia? 35, 36 anos por aí. Muito bonita, por sinal, um casal jovem. E quando você olha para ela, você sente de fato paz no coração. Você sente que ela foi confortada e foi consolada pelo Espírito Santo.
Às vezes a gente vai no intuito de consolar alguém, de levar uma palavra de conforto, de levar uma palavra de consolo, e a gente que é consolado, né, pela situação daquela pessoa. E acho que em todo o meu tempo de cristão, acho que eu nunca desejei tanto que Deus me concedesse, por misericórdia, o poder de curar, para que ela fosse curada naquele momento, para que ela pudesse colocar o filhinho dela de 8 meses no braço de novo. Que foi uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Puxa vida, no estado que ela está, ouvir o filho dela de 8 meses chorar e não poder acalentar o próprio filho, não poder colocar o filho no braço, porque ela vive acamada, né? Ela está acamada, não se levanta, não tem movimento da cintura ainda para baixo, e diuturnamente ela precisa ser cuidada. E eu desejei muito, mas muito, que um Paulo da vida tivesse por aqui, que um Pedro da vida tivesse por aqui, e quando impusesse as mãos sobre ela e que ela voltasse a andar e glorificasse o Senhor por meio disso. Mas uma coisa assim, você vê no semblante também dela, ela tem certeza da cura dela, ela acredita que ela vai ser curada pelo Senhor. E é interessante que ela, mesmo estando paralisada da cintura para baixo, a circulação nas pernas dela é perfeita, não há nenhum tipo de inchaço, nenhum. Às vezes estão normais, a cor da pele está normal, as unhas, a circulação está normal. Então a gente tem orado para que o Senhor opere um milagre, de fato, na vida dela, para que ela possa testemunhar acerca daquilo que o Senhor fez por ela. Então, mesmo sem que você saiba quem ela é, ore por ela em seus devocionais, em seus momentos de oração, para que o Senhor restaure a sua saúde completamente e ela possa criar, né, e cuidar dos seus 2 filhos que ficaram, que precisam muito da ajuda da mãe. Mas eu estou falando para você de algo que eu testemunhei presencialmente, de 2 pessoas que foram consoladas e confortadas pela palavra e pelo poder e ação do Espírito Santo em suas vidas. Isso é real, isso não é algo imaginário, isso não é algo fictício. E se aconteceu na vida desse casal, pode acontecer na sua vida também, pode acontecer na minha vida também, porque é o mesmo Deus que nos consola e que age em nossas vidas. Então, na pessoa e na palavra de Jesus Cristo, há esse poder de cura, que todo filho de Deus, repito, deve e pode experimentar. Por quê? Porque nós vivemos em meio a uma sociedade doente. Nossa sociedade é uma sociedade doente e é uma sociedade que tem adoecido. Ela é uma sociedade podre e que tem apodrecido a vida de todos aqueles, ou da grande maioria daqueles que se entregam ao sistema. E isso não é novidade para nós. Paulo, há 2 milênios atrás, advertiu Timóteo sobre isso. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. No grego é tempos trabalhosos. O que são tempos trabalhosos? É um tempo complicado, como a NVT coloca aqui. Tempo difícil. Difícil em quê? Ou em que área? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Difícil casar e se manter casado. Difícil ter amigos de verdade hoje. Quantos amigos você tem? Percebe que as amizades como de antigamente, que a gente ia crescendo junto com os amigos, né? Você vai jogando bola com 5, 6 anos, 7, 8, aí vai crescendo 20, 30 anos, 40, 50 anos, 60 anos e a amizade continua a mesma. Percebe que isso não existe mais? Que esse tipo de amizade está morrendo junto com essas pessoas mais velhas? Porque as amizades, segundo um sociólogo polonês já falecido, chamado de Zygmunt Bauman, ele diz que nós vivemos agora numa sociedade líquida, onde tudo é líquido, onde o amor é líquido, onde os relacionamentos são líquidos. Quando ele usa o termo líquido, ele está dizendo frágil, que não tem durabilidade. São relacionamentos que não duram, são amizades que não duram, são casamentos que não duram. Há casamentos que duraram 1 hora, literalmente. Acreditam nisso? A pessoa casou e 1 hora depois descasou. Então há amizades que não duram, há relacionamentos que não duram. É difícil se relacionar até dentro da igreja, nesses tempos difíceis, e nós estamos vivendo esses tempos difíceis, onde até entre nós mesmos é difícil a nossa convivência, na nossa família também, no trabalho também, em todo canto. Ah, pastor, mas isso sempre foi difícil. É verdade, mas tem se tornado cada vez pior.
cada vez mais difícil, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Foi o que nós pregamos domingo passado. Serão arrogantes e orgulhosas. Será que isso é verdade? Zombarão de Deus. Você tem visto ao longo da história uma sociedade que tenha zombado mais de Deus do que a nossa, que tenha escarnecido mais de Deus do que a nossa, desde as sambas e enredos de carnaval até movimentos de praça, onde os símbolos, tanto para o catolicismo, que são sagrados para eles, quanto os símbolos da fé cristã são vituperados, são jogados na lama, e Deus é zombado, e Deus é banido, e Deus é escarnecido. Como eu vi um vídeo, eu não lembro agora o nome do personagem, mas ele dizia que Deus é homossexual sim, Deus é transexual sim, Deus ama os transexuais, Deus ama os homossexuais, porque Deus é homossexual e Deus é transexual. Deus ama as lésbicas, porque Ele também é assim. Então é uma sociedade que zomba de Deus na cara de Deus. Nós somos uma sociedade que tem mais medo dos macumbeiros do que de Deus. Você já ouviu alguém mexer com terreiro de macumba? Jogar pedra em cima de telhado de terreiro de macumba? Mexer com o pai de santo? Não mexe não, tem medo. Mas e com os crentes? E com Deus? O grande detalhe que eles esquecem é que o acerto de conta de Deus não é hoje nem agora, é no último dia. No último dia eles vão prestar conta a Deus. Todos esses que têm zombado e escarnecido do Senhor não terão afeição nem perdoarão. Olha só, nem perdoarão. Quantas pessoas você não conhece que dizem que não vai perdoar o outro? Muitos cristãos, como o fato que eu e Marco, a gente estava compartilhando aqui de um problema que está acontecendo aí entre alguns cristãos. Não é para você não especular, não é na nossa igreja, tá certo? Então não fique quem é, não é aqui não. É outra esfera, é outra realidade, mas são cristãos. E uma das pessoas chegou até a dizer que disse: olha, se você não tivesse dito isso, eu até te perdoaria. Então perceba, e não é uma cristã, uma pessoa que tem um nível pequeno de conhecimento, é uma pessoa que eu considero que tem um nível de conhecimento extraordinário, mas chegou para outro e disse: se você não tivesse dito isso, eu até te perdoaria. O que é que ela quer dizer com isso? Que eu não vou te perdoar. Olha o que Paulo está dizendo: não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. É um povo tudo louco, descontrolado. Não é isso que a gente tem visto nos nossos dias, não. As pessoas sem controle, como aquela mãe que matou um bebê a facadas. Quantos crentes não sofrem de falta de autocontrole também? Serão cruéis, no caso dessa mãe que nós vimos aqui, e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Deixar de ir para o shopping para ir para a igreja, deixo nada, eu vou para o meu shopping. Deixar de ir para o aniversário do vizinho do meu irmão da terceira rua de baixo para ir para a igreja, deixo nada, eu vou para o aniversário, eu vou comer de graça. Deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo para ir para a igreja, deixo nada, eu vou fazer isso. Se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Hoje nós amamos as coisas, usamos as pessoas e nos esquecemos de Deus, quando a ordem deveria ser amar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, ou para ficar melhor, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Hoje está invertido e as pessoas estão aplaudindo esse tipo de comportamento. Serão religiosas apenas na aparência. Olha aquilo que a gente falou lá no início, lembra? Por fora, crente, por dentro, ateu. Na prática, ateu. Por fora diz que é crente, mas as atitudes, o comportamento fora da igreja é o comportamento de um desviado, é um comportamento de um não cristão, é um ateu prático.
que diz que Deus existe, que acredita que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Perceba como esse texto parece que foi escrito hoje pela manhã, não parece? Não parece que Paulo escreveu isso aqui agora de manhã para a gente ler agora de noite? Olha só. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção, ou seja, capaz de lhes dar a cura interior, capaz de lhes dar a cura das emoções, capaz de lhes dar a cura de suas almas. Fique longe de gente assim, é o conselho de Paulo. Aí o que é que a gente faz? Fica perto de gente assim. Se aproxima de quem nos distancia de Deus. A gente tem que se aproximar de quem nos aproxima de Deus. E temos que nos afastar de quem nos afasta de Deus. É assim que funciona. Domingo eu disse, você tem que andar na companhia de pessoas que andam querendo para você a mesma coisa que Deus quer para você. E nós sabemos o que Deus quer para nós, sim ou não? O que é que Ele quer para nós? Calma, vocês disseram que sabiam. Então, um de cada vez para não criar tumulto. Caim está dizendo que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, sim ou não? Sim. O que mais que Deus quer de nós? Obediência, o que mais? Amar o próximo, o que mais? Comunhão. Nosso bem. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Então a gente tem que andar perto de gente que anda querendo para a gente aquilo que Deus quer. Que você seja um cristão melhor, mais fiel, mais maduro, que tem uma fé mais solidificada, mais provada e mais aprovada, que ama o próximo, que acredita nas Escrituras, que pratica as Escrituras, que vive mais perto de Deus, que ora mais, que lê mais a Bíblia, que congrega mais para ter mais comunhão. A gente tem que estar perto de gente assim. Mas é muito mais fácil para nós estar perto de gente que massageia o nosso ego, de gente que tenta extrair de nós o que nós temos de pior. Por que você acha que programas escrotos, me perdoe a expressão, como o Big Brother faz tanto sucesso? Por que esse tipo de programa faz tanto sucesso? Por que séries, como tem alguns canais fechados aí, com Largados e Pelados? Olha o título do programa, Largados e Pelados, faz tanto sucesso. Troca de casais lá não sei aonde. Por que você acha que esse negócio tem tanto sucesso? Porque esse tipo de programa tem uma finalidade: extrair do ser humano o que ele tem de pior. A lascívia, a cobiça dos olhos. Você olhar para aquelas mulheres com corpos esculturais e desejar, e querer. Você olhar para aqueles homens com aqueles corpos esculturais e olhar, desejar, querer. E aí você começa a tomar partido. Não é como novela. Tem um casal que tem aqui, tem outra pessoa, e você deseja que ele se separe e fique com aquela outra, porque essa aqui é uma megera. Como, por exemplo, aquela franquia de filme muito conhecida, espero que eu não seja processado por falar o nome, Velozes e Furiosos. É uma franquia muito conhecida. A família do protagonista, ela é uma família de quê? De quê? Ladrões. Vamos dar nome às coisas, dar nome aos bois. Mas quando acontecem as situações, você está torcendo por quem? Pelos ladrões. Para que fulano de tal consiga escapar daquela situação e consiga fazer o que ele conseguiu. Ah, pastor, mas ele roubou de um banqueiro aqui no Brasil. Tem um episódio que é no Rio de Janeiro, 100 milhões de dólares. Quem ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Onde é que está isso na Bíblia? Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, para que tenha o que dividir ou o que repartir com aquele que não tem. Olha o conselho bíblico qual é. Né? Mas o mundo é projetado para que sutilmente a gente se torne complacente com ele. Esse é um dos maiores problemas do cristianismo.
complacência com o mundo. Complacência. Nos tornamos religiosos. A gente vê a igreja, mas o coração não muda. A gente vê a igreja, mas as atitudes não mudam. Nós não fazemos diferença lá fora, no nosso círculo de amizades, e as pessoas olham para nós como olham para qualquer outra pessoa, não como um cristão. Nos colocam em grupos de piadas imorais e de vídeos pornográficos, contam piadas imorais para nós, não tem nenhum problema em fazer isso, porque sabe que você é um cristão descolado, é um cristão que vai entender e vai sorrir da piada imoral que ele vai contar, quando na verdade você deveria fechar a cara e dizer: meu irmão, eu não gosto desse tipo de coisa, se você gosta disso, fique para você, e que Deus tenha compaixão da sua alma. Mas nós não queremos fazer isso, queremos, porque isso nos torna o quê? Impopulares. E nós não queremos ser impopulares, nós queremos ser o quê? Populares. O cara que é descolado, a mina que é descolada, que é legal, que fala com todo mundo, que interage com todo mundo, que não tem problema com ninguém. Onde você aprende isso? Aprende isso com Jesus, mentiroso. Meu irmão, se tem uma coisa que Jesus era radical. E não era radical só no sentido de ter raízes, não. Era radical no sentido de: quem não é comigo, quem comigo não ajunta, ou você é quente, mas nós estamos sendo sempre mornos, percebe? Complacentes. Não somos curados no nosso interior porque somos complacentes com o mundo. Vivemos como ele, falamos como eles, e o pior, nos comportamos como eles, quando não nos comportamos pior do que eles. Tudo isso é o que Paulo fala aqui para nós, escrito para mim e escrito para você. Exemplo que eu dei na semana passada, mas como a gente está recapitulando de novo agora, isso aqui ficou conhecido isso aqui na semana passada por muita gente, né? Priscila Alcântara, no seu lado direito, que é o meu esquerdo, você está vendo ela aí, quando estava na igreja, né? Compôs algumas canções, se converteu em 2006, quando o pai dela foi curado de um problema no estômago, ela se converteu, mudou de vida e passou um tempo na igreja. E agora você está vendo ela na sua forma mais recente, quando ela foi premiada e foi receber um prêmio por melhor música no Multishow, o prêmio do Multishow. Então ela está aqui presa na religião evangélica, como ela se denominava. Eu estava presa na religião e agora eu estou livre no mundo. Olha o que é que a liberdade do mundo faz com você. As pessoas estão deixando a premissa de quem eu sou pela premissa de o que eu sou. Não é mais quem eu sou, a identidade que Deus me deu, quem eu sou em Cristo, mas o que eu sou nesse mundo, que tipo de coisa eu sou. As pessoas estão sendo coisificadas, livre e presa. Olhando para aí, quem de fato é livre e quem de fato é preso? Agostinho dizia: o homem é mais livre quando controlado apenas por Deus. Isso é um videozinho rápido dela, né, lá na apresentação, onde ela fala da música que representa ela, né? Um break my soul, alguma coisa assim como a minha alma quebrada, algo mais ou menos isso, ou não quebre minha alma, eu não lembro muito bem o que é que ela fala. Mas aí você está vendo, aqui já dá para ver o look dela, né? Vamos fazer uma enquete aqui rapidinho para ver como é que anda o seu nível de complacência com o mundo. Você está vendo algum problema com o look dela? Está normal, está beleza, está tranquilo? Você viria para a igreja com essa roupa assim? Deixar entrar eu deixo, eu não posso proibir de entrar, né? Agora, permanecer é outra coisa. Sim. Complacente com o mundo, né? Complacente com o mundo, porque aquilo que nós falamos há pouco, meu irmão, é impossível, perceba, preste atenção nisso que eu vou dizer, pelo amor de Deus. É impossível que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você e ele não fale com você quando você se veste. Quando você vem à igreja, você se veste para quem? Já parou para uma pergunta bem simples. Eu gosto muito dessa ideia de Platão, né, de Maiteia, da ideia de você
fazer perguntas para extrair as respostas. Eu sempre usei isso com meus alunos no seminário e uso isso na igreja também. Pode prestar atenção que eu faço muitas perguntas, tanto em estudo como sermão. Mas você se veste para quem quando você vem para a igreja? Ah, pastor, eu me visto para mim. Eu me olho no espelho. Opa, essa aqui está ressaltando o meu bíceps, né? Dá para ver que o pastor está recuperando o peso dele. Recuperou 10 quilos, já dá para perceber. As veias estão saltadas, né? O pastor está com o percentual de gordura mais baixo. Não, essa calça aqui está ressaltando as minhas curvas, né? Isso aqui está me deixando mais bonita ou mais bonito. É isso que você faz? Preste atenção, por favor, olhe para cá, preste atenção nisso. Para quem você se veste quando você vem ao culto? Preste atenção nisso. Escute, para quem é que você se veste? Sabe para quem você deveria se vestir? Para Jesus. É para Ele. Porque ainda que você não consiga vê-lo com esses olhos carnais, Ele está aqui. Ainda que hoje você não esteja vendo Ele, Ele está aqui. Mas será que se você e eu soubéssemos que hoje, Jesus estaria aqui nos visitando fisicamente, você teria vindo com a roupa que você veio hoje? Ou você ficaria o tempo todo se escondendo atrás das fileiras para Jesus não lhe ver? É bom se vestir bem, é bom. Vista a sua melhor roupa. Calce seu melhor sapato. Agora que isso não seja um motivo de vaidade para você, mas que seja para você cultuar e adorar o Senhor. Vista-se para o Senhor. Porque se você tem um Espírito Santo dentro de você, Ele nunca vai permitir que você use um negócio desse, sob o pretexto de que você é livre para escolher a roupa que você quer vestir. Porque deixa eu dizer um negócio para você: você não é livre, você é escravo de Cristo Jesus. E quem manda em sua vida não é você. No momento que você entregou sua vida para Cristo, ela passa a ser dele. É Ele quem diz como você se veste. Senão você vai terminar como uma Priscila Alcântara da vida. E nós vamos sendo cada vez mais complacentes. E sabe como isso acontece? Quando você vai fazendo pequenas concessões. Quando eu fui pesquisar um pouco mais acerca dela, você vai vendo que ela foi começando a desenvolver pensamentos cada vez mais progressistas, até que chegou nesse nível que você está vendo aqui. Não é? Sim. Sim. Exatamente. Exato. Exatamente. Uma observação que Caim fez aqui. Muitas vezes a nossa forma de nos vestir revela o que está dentro do nosso interior. O exterior, a maneira que estou me vestindo exteriormente, revela muitas vezes aquilo que está dentro do meu interior. A gente percebe isso no exemplo que Felipe deu aqui, quando alguém, por exemplo, que era até então heterossexual, passa a ser homossexual. Qual é a primeira coisa que muda? A maneira dele vestir. Por quê? Porque agora representa o que ele está sentindo e aquilo que ele se tornou internamente. Eu li uma frase uma vez de Maitê Proença, que eu nunca esqueci. Ela não é crente, todo mundo sabe disso, né? Mas ela disse uma frase interessante. Ela disse: o tipo de roupa que eu visto determina o tipo de homem que eu procuro. O tipo de roupa que eu visto determina o tipo de homem que eu procuro. Ah, quer dizer que os homens são santos? Não, porque o que vale para a mulher vale para o homem também. Assim como tem mulher safada, tem homem safado também, da mesma forma. Dentro da igreja também. Homens com olhos lascivos e mulheres com olhos lascivos também. Tem na igreja. Aqui, ali, acolá, em todo canto. A gente sabe disso. Por isso que a gente precisa vigiar, como foi um dos posts que eu coloquei. Bruno escreveu aqui, esse camarada escreveu o seguinte, ó: Peter Singer é um ativista. E o filósofo e professor de ética, que já tem escritos defendendo que o que ele chama de aborto pós-nascimento, ou seja, a mãe pode escolher matar a criança depois que ela nascer. Outro nome para o que nós conhecemos como infanticídio, né? Ele agora promove um artigo defendendo a permissibilidade moral da zoofilia, que é quando o ser humano mantém relações sexuais com animais.
Isso está sendo relativizado, e em alguns países já é normal. Você pode ter relação com animais. Já imaginou a que ponto a nossa sociedade está chegando? Isso aqui foi postado recentemente, né? Uma árvore de Natal, estamos chegando na época de Natal, uma árvore de Natal abortiva, né? Onde os enfeites da árvore de Natal são fetos, né? Simbolizam fetos, né? O direito das mulheres abortarem, das feministas continuarem abortando. Absurdo, né? Absurdo, mas a sociedade vê isso como sendo normal. E tem muito crente dizendo que isso também é normal. Meu corpo, minhas regras. Seu corpo não é seu, seu corpo é do Senhor. O universo é do Senhor. Tudo que existe pertence a Ele. A que ponto as pessoas chegam? Olha como está doente a nossa sociedade. Essa criatura se identifica como uma porca. O que é que ela está fazendo? Pegou lama, levou para dentro do banheiro da casa dela, misturou com água e olha o que é que ela vai fazer, né? Perceba que ela está fantasiada de porca. Porque ela se identifica com uma porca. Lembra que eu disse que nós estamos deixando de ser quem para nos tornarmos o que? Não é mais quem nós somos, mas o que nós somos. Agora, esse tipo de comportamento é um comportamento tolo, insano, mas o pior, tem gente que aplaude isso e diz que defende isso aqui. Se ela quisesse de fato, se ela se identificasse com uma porca de verdade, para onde ela deveria ir? Para o chiqueiro. Por que ela não vai viver no chiqueiro comendo lavagem com os porcos? E só faz isso aqui dentro da casa dela. Ainda ajeita a saia quando vai se deitar, né? E bota no banheiro. Depois ela vai lá e vai limpar. Porque vai ter like, vai ter curtida, vai ter comentário. Porque as redes sociais se tornaram uma grande vitrine, onde você é o produto. Seus seguidores são os clientes. E as curtidas e os comentários, sejam eles na sua foto ou no direct privado que você recebe, lindo, linda, gostoso, gostosa, é a moeda de troca, é o que você recebe, o pagamento que você recebe pela sua exposição nas redes sociais. Nós somos uma sociedade doente, e essa sociedade doente está adoecendo cada vez mais pessoas. Como se não bastasse, tem uns que se identificam como ovelha também. Ah, se eu fosse o pastor, com um cajado bom, agora um cajado bom, um cajado que não quebrasse fácil, para soltar o cajado nessas ovelhas aqui, né? Pessoas que se identificam como ovelha, balindo como ovelha e balançando com sino. Bé, estão ouvindo? Por que não vão viver no curral com as ovelhas também? Comer o que as ovelhas comem? Porque são só produto. Rede social se tornou vitrine, meu irmão. E muitas vezes, sem que você perceba, ou então o pior, percebendo, você é só um produto. Seus seguidores são clientes. E o pagamento são as curtidas e os comentários privados, muitas vezes no direct, elogiando sua foto, sua pose sensual, que você faz questão de postar. Todo mundo conhece essas duas crianças aí, né? Kleber Lucas e, eu vou nem dizer os nomes, né? Para não ter problema depois para mim. E um cantor brasileiro muito conhecido, declarado ateu até pouco tempo atrás, assumidamente ateu. Kleber Lucas e esse camarada que regravou a música dele, foram convidados também agora para o Multishow, como melhor música cristã. A música, aquela música que nós conhecemos e cantamos aqui, Deus cuida de mim. Tem algum problema com essa música? Não. Tem ou não? Não, a música é bonita demais. E ela fala de fato do que Deus faz conosco. Ele cuida de nós. Mais um evento secular, dá o prêmio de melhor música cristã para um camarada que regravou essa música junto com esse outro sujeito aí, que diz ser pastor também agora, mas vive dentro dos terreiros de Umbanda. E esse camarada que se diz pastor, quando foi chamado para receber o prêmio de melhor música cristã, acredite, fez menção e agradecer aos terreiros de Umbanda.
esse tipo de cristão, o mundo aplaude. Cristãos que buscam viver como Paulo fala naquele texto que nós acabamos de ler, não vão ser tão populares como eles são. Não vão ser tão descolados como eles são. É isso que você quer para a sua vida? Eu acredito que não. Um pensamento de um teólogo já partiu, né? Russell Shedd. Tive o privilégio de fazer 2 cursos com esse homem, um homem de Deus de verdade, que era fascinante a maneira como ele lia o grego, né? Ele lia o grego como a gente lê aqui o português, e aprendi muito com ele nesses 2 cursos que o Senhor me permitiu fazer com ele antes dele partir. Inclusive ele veio até algumas vezes para a Consciência Cristã, e eu lembro até de uma frase, pastor Euder brincando, né? Russell Shedd já tinha mais de 80 anos, aí pastor Euder disse: oh Jesus, tanto crente ruim que tem para o Senhor levar, deixe esse homem aqui na terra por muitos anos ainda, para ele contribuir com o reino, e leve esse bando de crente ruim que tem logo aí para o céu, mas deixa esse homem aqui mais tempo com a gente, porque era um homem que de fato conhecia as Escrituras, e foi com ele que eu aprendi a não gostar de ser chamado de reverendo. É muito comum algumas pessoas chamarem os pastores de reverendo, né? Reverendo, reverendo, eu nunca gostei. E eu aprendi com Shedd, porque um dia chamaram ele de reverendo, ele disse: não me chame de reverendo, eu sou só um pastor, porque reverendo é aquele que merece e que é digno de reverência, de ser reverenciado, e o único que deve ser reverenciado é o nosso Deus. Então eu não sou um reverendo, eu sou só um pastor. E Russell Shedd escreveu: a diminuição dos alunos nas EBDs, escola de estudo bíblico, ou nas reuniões de estudo bíblico, ou pior ainda, nas reuniões de oração, já aconteceu nos Estados Unidos, que hoje é considerado um continente não mais cristianizado, e acontece aqui também nos nossos dias, na nossa nação, na nossa terra, na nossa Paraíba. As pessoas querem uma religião já pronta, na qual não seja preciso gastar tempo com Deus, nem estudar a palavra de Deus. O que é que elas querem? Populismo. Querem ser reconhecidas, querem ser abraçadas, mas elas não querem crucificar o seu eu, abrir mão do seu ego para viver a vida de Cristo. Crescer nas coisas de Deus é menos interessante do que ganhar dinheiro. E não é verdade? Aquilo que eu falei domingo. Quantas pessoas se esforçam para ganhar dinheiro? Mas quanto esforço é feito para conhecer a Deus? Para ser um cristão melhor? Para ser um servo melhor? Prosperar, ter uma vida melhor. As coisas ficam muito superficiais quando nós nos tornamos meros religiosos. E com essa imagem a gente para por aqui. Isso é só para a gente pensar nos dias de hoje. Isso aqui é se fosse Jesus hoje multiplicando o pão e os peixes, né? Aquela ocasião que Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e vai fazer a multiplicação. Nunca existiu uma geração tão chata como a atual, porque as pessoas, eu vou ler para vocês, talvez quem está lá atrás não esteja conseguindo ler. Jesus vai fazer a multiplicação dos pães e peixes. Alguém diz: eu não posso comer isso, eu sou vegano. O peixe foi testado para ver se não tem mercúrio. Esse pão é sem glúten. Seriam as perguntas que seriam feitas a Jesus se ele hoje estivesse multiplicando pão e peixe, né? Não é sinal de saúde, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Se você acha que está tudo bem, se você acha que pode continuar vivendo exatamente como você está vivendo, uma vida de complacência com o mundo, uma vida de cristianismo de aparência, de cristianismo presumido, onde você acha que é, mas você na verdade não é, e você sabe que não é, porque não existe auto-engano, existe ser enganado. Eu posso ser enganado por você e você pode me enganar, mas não existe auto-engano. Ninguém se auto-engana. Você pode querer se enganar, mas você sabe que está se enganando. Então, logo, não existe auto-engano. Então, se você acha que está tudo bem com o mundo,
com a sociedade, com os Kleber Lucas da vida, com as Priscilas Alcântaras da vida, com tantos outros cristãos da vida, meu irmão, isso não é sinal de saúde, isso é sinal de doença. Uma farmácia em cada esquina não é capaz de curar uma sociedade doente. Pode perceber que as farmácias têm crescido e crescido muito, em cada esquina tem uma, mas elas não são capazes de curar uma sociedade doente. Quando não podemos fazer nada, Jesus pode fazer todas as coisas, disse Charles Haddon Spurgeon. E é nisso que eu e você precisamos nos agarrar. Quando a gente não pode fazer nada, Jesus pode fazer todas as coisas. Amém? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. E na semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos dar início ao primeiro ponto, que são as características de uma sociedade doente. E você vai ver como as pessoas estão adoecendo, fatores que estão levando essas pessoas ao adoecimento, e talvez você até se reconheça em algum desses fatores e sirva para promover cura para o meu coração e para o seu coração também. Por isso, não falte. Se o Senhor nos permitir, na próxima quinta, a gente continua o nosso estudo sobre curados pela palavra. Amém? Só os nossos avisos para nós encerrarmos o nossa reunião de estudo bíblico dessa noite. Amanhã à noite, 7h30, reunião das mulheres, aqui na igreja que eu digo no anexo da igreja, reunião também no Ministério de Homens, às 7h30, intercessão, sábado, 3 horas, mocidade, sábado, 4 horas, e domingo, nosso culto solene. Não deixe de vir, 5 horas, e prepare o seu coração, como eu sempre costumo dizer, ao longo da semana, porque Deus sempre tem uma palavra para o meu coração e também para o seu coração. Amém? Fique de pé se você puder e vamos orar, encerrando nossa reunião de estudo bíblico, nos despedindo dos nossos irmãos que nos acompanharam pelo YouTube e os convidando para estarem conosco de novo no próximo domingo, se assim nos permitir o Senhor. Vamos orar. Pai, te somos gratos por esses momentos preciosos que o Senhor nos permitiu ter aqui juntos, reunidos como teu povo em tua casa nessa noite. Pai, nos ajuda, porque vivemos em meio a uma sociedade doente, uma sociedade que não só é doente, mas que tem adoecido a muitos. E esses muitos, Senhor, também muitas vezes estão nas fileiras da igreja. O texto que lemos nessa noite, do apóstolo Paulo, fazendo admoestações, advertências a Timóteo, Senhor, parece que foi escrito na manhã desse dia para ser lido nessa noite. Senhor, nos ajude, para que não sejamos ou não estejamos nessa lista negativa que o apóstolo Paulo citou, amando a nós mesmos, fazendo aquilo que o nosso coração nos manda fazer, vivendo uma vida de complacência com o mundo, nos esquecendo que o Senhor é, de fato, o Senhor da nossa vida e Senhor de tudo aquilo que gravita em torno das nossas vidas, Senhor. Pai, nos ajude, porque como foi dito, é impossível ter um encontro contigo e continuar vivendo da mesma forma e da mesma maneira. Mas nos ajuda, para que tu de fato e em verdade opere, Senhor, uma mudança profunda, a começar do meu coração e no coração dos meus irmãos também, de dentro para fora, para que, como foi exemplificado por Felipe, Senhor, que o nosso exterior venha refletir aquilo que está dentro do nosso interior, porque a tua palavra já nos adverte de que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Por isso, ajude-nos a esvaziar o nosso coração de toda sujidade, de toda maldade, de toda arrogância, ganância, ressentimento, falta de perdão e de tanto lixo emocional que nós guardamos em nossa alma, Senhor. E nos ajuda a guardar em nossa alma só coisas boas, para que possamos tirar do bom tesouro do nosso coração coisas boas para aqueles que estão ao nosso entorno. Ajude-nos, Senhor, a não sermos levados e enredados pelas vãs sutilezas desse mundo. Ajude-nos, Senhor, a não sermos complacentes com esse mundo, a não tomarmos a forma desse mundo, mas, Senhor, a sermos moldados pela Tua palavra, a termos as nossas vidas remodeladas por meio da Tua palavra, para assim vivermos para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor,
porque vivemos em um mundo tenebroso e enfrentamos dias maus, e sem a tua presença, sem a tua graça, sem a tua ajuda, nós iremos sucumbir. Por isso nos ajuda a entender e confiar que não precisamos saber o próximo passo, mas precisamos confiar naquele que tem dirigido cada um dos nossos passos, e que esses passos nos conduzam de volta para a casa do Pai. Que não sejamos complacentes com o mundo, mas que venhamos amar a Deus acima de todas as coisas e acima de tudo, e viver para a glória do teu nome, Senhor, no nome santo, eterno e poderoso de Cristo Jesus. Guarda o teu povo agora de volta para casa, como em paz o Senhor nos trouxe até aqui. Nos leva de volta para casa em paz, e que em nossos próximos encontros, reuniões e em nosso culto solene, que nosso coração deseje mais uma vez, Senhor, estar aqui, crescendo e buscando crescer em teu conhecimento, em tua palavra, e permitindo que essa palavra aprendida sare as nossas emoções, sare o nosso ser, para a glória, honra e o louvor do teu nome, é que nós oramos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, que bom que você veio. Cumprimente esse irmão com a paz do Senhor, e assim encerramos nossa reunião dessa noite no nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.